mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Queridos, que maravilhoso é termos da parte do Pai esse tempo para juntos nós estudarmos a verdade da palavra de Deus. Hoje eu quero falar desse tema. O tema é: nós pertencemos ao Senhor, mas como saber se de fato somos do Senhor? Então eu quero convidar todos vocês para que abram as suas Bíblias, em nome do Senhor Jesus Cristo, na primeira carta de João, no capítulo 5, nós vamos ler os versículos 11 e 12. 1 João, capítulo 5, os versos 11 e 12, a Bíblia diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai justo, que alegria poder falar contigo mais uma vez, nesta oportunidade, onde eu venho interceder por todos aqueles que nos ouvem nesta oportunidade. Pai, te peço que o Senhor os abençoe com a revelação da tua palavra. Que o Senhor glorifique a pessoa do Filho, trazendo regeneração para todos aqueles que estão conectados conosco, que estão ouvindo e que irão ouvir a tua palavra. Meu Pai, conduz essas almas até o teu Filho Jesus para que eles a acolha, as receba, as regenere. E fala conosco, nos edifique, Pai. Nos encha com teu Espírito Santo, para que as nossas vidas sejam um transbordar. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas o que nos entristece é saber que muitas pessoas ainda não alcançaram esta preciosa bênção de ter a revelação e a manifestação da vida de Cristo. Fala com teu povo, meu Pai. Designa todos aqueles que tu mesmo já sabe que irão crer em Cristo crucificado a conhecer esta verdade. Quem sabe hoje, Pai, os seus olhos serão abertos. Por isso, Pai, repreenda também toda ação do inimigo que tenta cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pai, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Queridos, então, nós somos o Senhor. Então, como nós possamos saber ou provaremos que de fato nós somos dele? Então, eu quero analisar aqui para que a gente possa entrar dentro desta realidade espiritual, para termos esta convicção daquilo que nós cremos. Eu quero dizer o seguinte, é que qualquer coisa que tenhamos como nossa nessa vida, tem que ter um documento ou uma escritura. Seja uma casa, seja um automóvel, seja até esposa ou marido, tem que haver uma certidão de pertença. Por exemplo, se você de fato tem uma casa, você precisa da escritura registrada em cartório que vai comprovar que a casa é sua. Seja um automóvel, você precisa de ter este documento que o automóvel é seu. Se você tem uma esposa, que vai comprovar que a esposa de fato é sua, é pela certidão de casamento. Ou também, você que é esposa tem um marido, você sabe, vai provar para nós porque você tem a certidão de casamento. Então, esse certidão de pertença, de pertencer àquilo, ou eu sou proprietário daquilo. Então, como que nós podemos pertencermos ao Senhor? Pela Escritura Sagrada. Quando nós cremos no Evangelho, Evangelho é aquilo que Cristo é e aquilo que Ele fez. E tudo isso está registrado na palavra de Deus. Agora, Satanás, ele vai fazer de tudo para tirar o teu foco
das Escrituras Sagradas. Ele vai lançar uma série de dúvidas. Agora, por favor, diga para mim, você tem a vida que Cristo dá? Você já tem Jesus como seu Salvador e como seu Senhor? Então prove pelas suas palavras, pelo seu testemunho, que já tem Jesus. Isso aqui, meus queridos, é muito importante. É fundamental. Há quem diga que tem Jesus, mas não é capaz de provar. A sua vida é uma autêntica negação de Jesus. Confessa Jesus com seus lábios, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele professa. Agora, quem tem o Filho tem a vida. Mas quem não tem o Filho, que é recebido pela fé, porque está escrito, e a fé vem pelo ouvir da palavra, então essa pessoa não tem a vida e ainda é uma pessoa perdida. Então, reparemos que não é ter uma fé, nem uma religião, nem pertencer a uma igreja, mas é ter o Filho entronizado no coração. Agora, como saber se somos dele? Simples. Nós estávamos na feira de escravos de Satanás e foi Jesus quem pagou o nosso preço, morrendo a nossa morte para vivermos a sua vida. Que Jesus maravilhoso, não é verdade? Ele nos comprou, pois é isso que a Escritura diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 20, que diz assim, 1 Coríntios 6, 20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, amados, que coisa linda. Nós estávamos ali naquela feira de escravos, escravos do diabo, de Satanás, da carne, do pecado, do mundo. Estávamos ali amarrados, mas Jesus Cristo veio e ele pagou um preço, porque fostes comprados por preço. Se ele nos comprou, aí a Bíblia diz que nos comprou, nós pertencemos a ele. Então, amados, este aqui é o nosso documento de pertença. Somos de Jesus e ninguém mais pode nos tirar da mão do Pai. Eu quero ler para você aqui um texto que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 29, que diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amados, que lindo isso aqui. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós somos dele. Amigos, irmãos, hoje pela sua graça nós pertencemos a ele. Ele disse lá em 1 João capítulo 5, versículo 13: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e crendo no nome santo do Filho de Deus. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, amados, que coisa simples, preciosa, é nós, pela palavra de Deus, porque quando cremos na palavra, nós temos esta convicção de que pertencemos a Ele. Isto é tão maravilhoso, é tão precioso, queridos, traz descanso para nós, porque quando o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado, Jesus, ele não apenas morreu pelos pecadores, abrindo-lhes um vivo caminho para que obtenhamos a vida eterna e se acheguemos a Deus, mas também morreu com os pecadores sobre a cruz. Agora, se a eficácia da cruz fosse meramente no aspecto da substituição, porque os pecadores tivessem a vida eterna e fossem salvos da perdição, a maneira da salvação de Deus não seria completa, porque uma pessoa que é salva por crer em Jesus Cristo ainda vive no mundo e ainda existem muitas tentações. E além disso, o diabo frequentemente a engana e a natureza pecaminosa dentro dela opera continuamente. Há um povo que frequenta a igreja há mais de 2, 3, 5, 10, 15 anos, sem contudo não serem pessoas regeneradas. Como é que nós sabemos disso? Porque está escrito
lá em Isaías 58, versículo 2, a Bíblia diz assim: mesmo neste estado. Então, que estado que é esse? O versículo 1 já afirma. Ele diz assim, olha, Isaías 58, 1 e 2. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. São um povo que transgride, são transgressores e pecadores. Agora, a palavra fala que mesmo neste estado de pecado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Então há um povo que tem prazer em se chegar a Deus, por isso que frequenta igrejas evangélicas, estão ali dentro daquele mecanismo da religião, fazendo muitas coisas, estão ali cultuando a Deus, temendo a Deus, louvando, cantando e às vezes até pregando, sem contudo não terem seu coração trocado. Essas pessoas estão dentro dos templos, sem contudo ter a certeza da vida eterna, sem ter a certeza de que pertence ao Senhor, sem ter a certeza do seu novo nascimento. Porque, querido, sejamos bem sinceros, eu estou sendo bem sincero com você, para que você não fique enganado, iludido, não fique com dúvidas naquilo que concerne a sua salvação. Porque, amados, sem passar pela cruz, sem crer que você está crucificado com Cristo, e Cristo é a sua vida, se você não crê na verdade da palavra, você não é um filho de Deus que foi regenerado. Você pode ser um crente, crente todo mundo é. Até o diabo é crente e se estremece porque ele crê que é Deus, né? O diabo também crê e ele se estremece. Mas a regeneração, ele é um ato que Cristo consumou naquela cruz, salvando toda a humanidade, porque Jesus atraiu toda a humanidade no seu corpo, e lá na cruz crucificou toda a humanidade. Jesus lá já libertou toda a humanidade do pecado. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Não pregar outra coisa que não seja o Evangelho, porque quando nós pregamos outra coisa que não seja o Evangelho, a palavra fala que nós somos malditos, somos anátemas. Porque estamos pregando outra coisa e não o Evangelho. E Evangelho é morte e ressurreição. Sendo o Evangelho morte e ressurreição, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, vai nos mostrar essa verdade. Então, para que uma pessoa seja salva pelo Evangelho, essa pessoa ela tem que crer que ela morreu e que também ressuscitou com Cristo. Se essa pessoa não crê nessa verdade, ela nunca vai ser regenerada. Ela vai receber as bênçãos de Deus, como todos recebem, porque Deus faz com que a sua chuva caia sobre bons e maus, sobre justos e sobre injustos. Então, por essas pessoas estar recebendo de Deus, aí muitas vezes a cura de uma doença física, de um câncer, de uma pneumonia, de uma lepra, de uma paralisia, não significa que esta pessoa seja um filho ou uma filha de Deus. Porque tem pessoas que são curadas por Jesus sem saber que foi Jesus quem a curou. Temos tanto exemplo dentro da palavra de Deus, né, que pessoas que foram curadas e que de fato não sabiam que foi curada por Jesus Cristo. Basta você ler lá o Evangelho de João, a cura daquele cego de nascença, não é verdade? Se você ler com bastante cuidado, você vai perceber que ele foi curado por Jesus, mas ele não sabia que Jesus havia curado ele. Então, depois, quando Jesus foi ter com ele, ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 35, que diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele foi curado por Jesus, mas não sabia quem Jesus era. Aí Jesus lhe disse para ele:
já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então as pessoas são curadas por Jesus. Nós muitas vezes oramos por pessoas ímpias que estão acamadas nos hospitais, e nós oramos e Deus cura aquelas pessoas, só que elas não são filhas de Deus pelo fato de terem recebido uma cura. Elas só se tornarão filhos de Deus quando crê que morreram com Cristo. Vocês estão me compreendendo, meus amados? Somente aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, que creram nesta verdade do Evangelho da graça plena, é que são considerados por Deus filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. Porque senão, só são simplesmente crentes. Então elas foram curadas, mas então elas têm aquele conceito de que são de Deus, mas Deus não as tem como seus filhos e filhas. Por quê? Porque não creram na obra consumada da cruz em Cristo. Aí talvez você pode até dizer o seguinte: mas eu creio que Jesus morreu para salvar dos meus pecados. Sim, mas para que você seja salvo ou salva, você tem que crer que você também morreu com ele, que o seu velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, seja desfeito, e você não venha a servir mais o pecado como escravo. Então, querido, apesar de haver recebido a salvação, essa pessoa ainda não está livre do pecado nesta era. Ela não tem o poder para vencer o pecado. E ninguém tem. Para o pecado nós não vencemos o pecado. Para o pecado, para se vermos livres dele, temos que morrer para o pecado. Por isso que em sua salvação, o Senhor Jesus Cristo, ele teve de levar a cabo ambos os aspectos. Em primeiro lugar, salvar o homem da punição do pecado e também salvar o homem do poder do pecado. Porque quando o Senhor Jesus ele morreu pelos pecadores lá na cruz, ele libertou o homem da punição do pecado, o eterno fogo do inferno, né? Porque o salário do pecado é a morte. Por isso que quando morreu com os pecadores na cruz, Jesus, ele libertou o homem do poder do pecado. O velho homem está morto e ele já não é escravo do pecado. O pecado não vem de fora, mas de dentro, meus irmãos. Agora, se o pecado viesse de fora, então ele não teria mais poder sobre nós. O pecado habita dentro do homem. Portanto, ele é mortal para nós. A tentação, ela vem de fora, enquanto o pecado habita dentro de todo aquele que não crê em Cristo. Agora, uma vez que todos no mundo são descendentes de Adão, todos têm a natureza adâmica, todos têm esta natureza pecaminosa, que se não for regenerada, vai levar a pessoa para o inferno. Porque lá em Números, capítulo 32, verso 23, a palavra fala que um dia, se esse pecado não for tratado, esse pecado vai te encontrar. E quando ele te encontrar, ele vai cobrar o seu preço, que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, essa natureza ela é antiga, ela é velha, é corrupta e imunda, é uma natureza pecaminosa. Desde que essa mãe do pecado está dentro do homem, ao virem tentações do lado de fora, o que está dentro reage ao que está fora. E o resultado são os muitos pecados. Então, por termos o orgulho em nosso interior, embora muitas vezes, né, ele está bem amoitado, bem escondidinho ali, então tão logo venha uma tentação exterior, o que vai acontecer? Vai surgir a oportunidade de ficar orgulhoso. E tornamos-nos orgulhosos. Por exemplo, por termos ciúmes no nosso interior, quando vem uma tentação externa, achamos os outros melhores do que somos e ficamos enciumados. E por termos temperamento agitado dentro do nosso interior, então assim que vem uma tentação exterior, nós perdemos a calma. Todos os pecados que o homem comete
provém do velho homem que habita em seu interior. E esse velho homem é verdadeiramente indigno, ele é irreparável, ele é imutável, é incorrigível e incurável. A maneira de Deus lidar com o velho homem é crucificá-lo. Deus, ele quer dar a mim e a você algo novo. O velho homem, ele deve morrer. Aliás, ele já morreu. Romanos 6,6, a palavra fala que ele já foi crucificado. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Por isso que as palavras de Deus, elas encarregam-nos de levar todos os nossos pecados no precioso sangue do Senhor Jesus. 1 João 1,7 fala que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E lá em Apocalipse, capítulo 1, o versículo 5, a palavra fala assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então não é que ele vai nos libertar, ele já nos libertou. Se ele já nos libertou, cabe a mim e a você crer que estamos libertos. É a nossa confiança na palavra de Deus que vai trazer paz para o nosso coração, que vai trazer paz para a nossa inquietação, para as nossas culpas, porque Satanás sempre vai dizer nos teus ouvidos, na tua consciência, que aquela obra da cruz não foi suficiente e que você tem de fazer alguma coisa, que você tem que desempenhar alguma coisa, queridos. Mas Jesus disse lá em João 19:34, está consumado. Tudo já foi feito. Essa palavra está consumado, no grego significa tetelestai. Tetelestai significa que tudo foi feito. E se tudo foi feito, o que sobrou para eu fazer e para você fazer? Absolutamente nada. O que cabe da nossa parte é crer. Crer e continuar crendo. Então, amados, os pecados aqui, eles referem-se aos atos pecaminosos cometidos exteriormente por uma pessoa. E a Bíblia jamais nos diz que o velho homem interior deve ser lavado. A palavra de Deus nunca diz que o velho homem deveria ser lavado. O sangue de Jesus Cristo, sim, lava os nossos pecados e não o velho homem. O sangue de Cristo não só lava, mas ele lava, limpa, perdoa e purifica. O que significa essa palavra purificar? É tornar puro, mais branco do que a neve. Agora o velho homem não. O velho homem precisa ser crucificado. Essa é a palavra da Bíblia em Romanos 6,6. Querido e amado ouvinte, o nosso Deus, ele realiza tudo nesta era por meio de uma pessoa. E esta pessoa chama-se Senhor Jesus Cristo. Ele precisa punir os pecadores, mas contudo, sabe quem que ele puniu? Ele puniu o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus se firmou na posição em o nome dos pecadores. E Deus quer que o velho homem morra, mas em vez disso, fez com que o Senhor Jesus Cristo morresse na cruz. E fazendo assim, ele levou todos os pecadores juntamente com o Senhor para a cruz. Primeiro, há uma morte substitutiva. E a seguir, uma morte participativa. Deixa eu explicar para vocês aqui. A morte substitutiva é que Jesus morreu naquela cruz por mim. Isto é graça. Pela graça sois salvos. O que é graça? É um favor imerecido. Então Jesus, ele fez um favor por mim, morrendo lá naquela cruz. Só que ele fez com que o pecador participasse dessa mesma morte. Essa é a palavra clara registrada na Bíblia. Que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 14, fala que Jesus Cristo,
é o que morreu por todos. Logo, todos morreram. Ou seja, ele morreu na cruz, mas me fez participantes da sua morte. Então, meus amados, esse ponto aqui deve ser enfatizado e não deveria ser tratado levemente. Um crente, isto é, uma pessoa salva que confessa que é pecador e que crê em Jesus, deveria lembrar-se que a crucificação do seu velho homem não é uma atividade independente, separada do Senhor Jesus, mas algo feito em união com o Senhor. Porque quando Jesus morreu, o nosso velho homem morreu juntamente com ele e nele. Isso aqui explica o fracasso de muitas pessoas. Muitas vezes os crentes exercitam a própria força para crucificar seu velho homem. Mas, entretanto, meu amado, eles descobrem seguidamente que o velho homem ainda está vivo. Eles tentam, na maioria das vezes, sem intenção, crucificar o velho homem independentemente por si próprio, sem Cristo. Isso nunca poderá ser feito, a não ser que alguém morra com o Senhor Jesus. Não há a crucificação do velho homem. O velho homem é crucificado juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue se crucificar. Não morremos por nós mesmos. Pelo contrário, morremos junto com Cristo. Fomos batizados na sua morte. Romanos 6,3 fala isso. Em Romanos 6,5 a palavra fala que nós fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, ou seja, tivemos uma morte igual a dele. Ele morreu de cruz, eu também fui crucificado com Ele, por isso que eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Romanos 6,8 a palavra fala que nós já morremos com Cristo. Em Romanos 6,6 a palavra fala que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, nós não podemos crucificar a nós mesmos e não morremos fora de Cristo. Essa crucificação é um fato consumado. Foi cumprida quando o Senhor Jesus foi crucificado lá naquela cruz. Amados, a morte do Senhor Jesus é um fato. Que o Senhor Jesus morreu por nós também é um fato. E o ser crucificado juntamente com Cristo também é um fato. A palavra fala que foi crucificado com Ele. E segundo o original, é um verbo de ação contínua. Ele está aqui no pretérito perfeito, o que indica que a crucificação do velho homem com o Senhor Jesus é um ato realizado uma vez por todas, quando o Senhor Jesus Cristo morreu. Nós morremos com Ele. Mas qual é o resultado de morrer com o Senhor? Qual é o alvo? Nós sabemos que Romanos 6,6, que o resultado é que o corpo do pecado seja destruído. E o alvo é que não mais sejamos escravos do pecado. Vamos usar aqui uma ilustração para explicar esse fato. Existem três coisas: o velho homem, o pecado e o corpo do pecado. Agora, por favor, me escute, preste bem atenção. O pecado é como um senhor. O velho homem é como um mordomo. E o corpo é como um fantoche. Então vamos analisar aqui. O pecado, ele não tem autoridade e poder para assumir a responsabilidade sobre o corpo do pecado ou de conduzi-lo ao pecado. O pecado dirige o velho homem. Quando o velho homem consente, o corpo torna-se fantoche. Por isso, queridos, que desse modo, enquanto o nosso velho homem estiver vivo, ele permanece no meio. O corpo está do lado de fora e o pecado do lado de dentro. O pecado interior tenta o velho homem, cuja concupiscência é incitada. Isso faz com que o velho homem dê a ordem ao corpo para pecar e envolver-se em transgressões. Por isso que tem muitos crentes que não conseguem se ver livres do pecado. Por quê? Porque eles tentam crucificar o seu velho homem. O velho homem
Querido, já foi crucificado. Você tem que crer que foi para ganhar uma experiência. Por isso, amados, que o corpo ele é muito flexível. Tudo que você lhe disser que faça, ele fará. É algo que não tem domínio sobre si. Por ele mesmo, nada pode fazer. Ele só age segundo as ordens do velho homem, que está dentro do coração do homem. Agora, quando o Senhor Jesus nos salva, Ele não leva nosso corpo à morte, nem destrói a raiz do pecado. Antes, Ele crucifica, aliás, Ele já crucificou o nosso velho homem com Ele na cruz. Agora, qual é o resultado de crucificar o velho homem? Sabe qual é? O resultado é que o corpo do pecado seja ou fosse destruído. No original grego, destruído significa desempregado, anulado, aniquilado. Então isso quer dizer que sem o velho homem, o corpo do pecado não pode fazer mais nada. Inicialmente, o corpo do pecado funcionava diariamente, seguindo as ordens do velho homem. É como se pecar se houvesse se tornado a sua ocupação. Então, tudo o que fazia era cometer pecados. E a palavra fala, em 1 João 3,8, que quem comete pecado é do diabo. O velho homem amava demasiadamente o pecado, queria pecar, porque ele amava pecar, andava por pecar e gostava muito de fazer coisas pecaminosas, e o corpo seguia o velho homem para pecar e tornar-se o corpo do pecado. Agora, coisa maravilhosa que o Senhor lidou com o velho homem e o crucificou e o matou. Por isso que o pecado fica desempregado, aniquilado, destruído. Não há mais trabalho para ele fazer, porque ele foi reduzido à morte. Então, quando o velho homem estava vivo, a profissão e a ocupação do corpo do pecado era cometer pecados todos os dias, por pensamentos, por palavras. E ele era induzido porque o pecado, o corpo do pecado, é um senhor na vida de uma pessoa. Agora, graças ao Senhor, esse velho homem, sem esperança, foi crucificado. Como é que nós sabemos? Basta você pegar a sua Bíblia e ler, e eu te peço para que você leia Romanos 6,6, que diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, seja desempregado, e desse modo não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque sem a morte do velho homem, nós somos servos do pecado. Jesus disse: quem comete pecado é servo, é escravo do pecado. O corpo do pecado também perdeu o seu trabalho quando ele foi crucificado. Apesar de o pecado ainda existir nesse mundo e ainda tentar ser o Senhor, contudo, não sou mais seu escravo. Eu fui liberto dele. Eu fui liberto do pecado. A Bíblia mostra de uma forma tão clara, lá em Romanos capítulo 6. Olha que versículo lindo, glorioso. Romanos 6, versículo 17 e 18. A palavra fala assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Hoje eu não sou mais escravo do pecado. Por quê? Porque eu morri para o pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E o verso 18 diz assim: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Irmãos, na cruz fomos libertados do pecado. Lembra quando João Batista viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Agora Cristo morreu, o meu pecado foi crucificado com ele morto. Por isso que eu fui libertado do pecado. O pecado é a fonte produtora de pecados. É como se o pecado fosse o pé de manga.
a mangueira produzirá mangas. Por quê? Porque a sua essência, a sua natureza é de manga. Agora, o corpo do pecado, que nós entendemos como velho homem, está no coração de todo aquele que é pecador. Agora, Jesus Cristo veio para arrancar o velho homem, para crucificar o velho homem, para arrancar a mangueira. Quando nós arrancamos a mangueira pela raiz, ela não vai produzir mais mangas. Jesus crucificou na cruz o nosso velho homem. Então, aquele que creu que está morto com Cristo, não pode mais viver uma vida de pecado. Paulo faz esta pergunta, lá em Romanos capítulo 6, no versículo 2, diz assim, olha que pergunta interessante. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Se você está morto para o pecado, se o pecado morreu em sua vida na cruz com Cristo, ele está morto, está crucificado, ele ficou sem nenhuma operação. Como é que você pode viver no pecado ainda se você está morto para ele? Se você vive no pecado ainda, significa que a sua experiência de cristianismo não é a real, não é a autêntica, não é a genuína, não é a verdadeira. Você é um crente que precisa de ser liberto. É por isso que muitas igrejas têm reunião, culto de libertação. Mas libertação do quê? Do que é que você precisa ser liberto? É do pecado. Mas nós já fomos libertos do pecado. Basta você crer que você já foi crucificado, que você já foi morto, que você vai ver que quando você crê que o seu velho homem foi crucificado com Cristo, você foi liberto do pecado. Agora, quando o velho homem estava vivo, a profissão e a ocupação do corpo do pecado era cometer pecados todos os dias. Mas, amados, o corpo do pecado, quando cremos que morremos com Cristo, ele perdeu o seu trabalho. E apesar do pecado ainda estar no mundo, ainda tenta ser o senhor de muita gente, contudo, nós não somos mais escravos do pecado, porque quem vive agora é Cristo, é não mais eu. Embora, vez ou outra, o pecado tente energizar o corpo para que peque, ele não pode obter sucesso, porque o Espírito Santo de Deus tornou-se o Senhor dentro do novo homem. E como resultado, o pecado é incapaz de ativar o corpo novamente para pecar. Portanto, meus amados, o alvo da crucificação do velho homem e o desemprego do corpo do pecado em Romanos 6,6 é que não sirvamos o pecado como escravos. Leia a sua Bíblia, creia naquilo que está escrito na palavra de Deus, porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, é com a verdade, não tem compromisso com doutrina de igrejas. Ele não tem compromisso com pregadores que não pregam a verdade da cruz. Ele não tem compromisso com aqueles que têm seus olhos vendados pelo diabo. Porque quando nós começamos a pregar a verdade, meus irmãos, o que vai acontecer é que esses crentes ratos de igreja vai sumir da igreja. Sabe por quê? Porque eles não irão se sentir bem no meio do povo de Deus. Está me compreendendo? Então eles vão puxar o carro. Tem lá um pastor amigo meu, ele era pastor mais de 30 anos. Pregamos a verdade para ele. Ele pôde crer nessa palavra. E quando ele creu nessa palavra, ele começou a pregar a Cristo e a sua cruz. Com coragem, poder, com ousadia, com determinação. E começou a depender do Senhor. A igreja dele tinha 600 membros. A igreja desse amado pastor tinha 600 membros. Mas esse pastor creu na sua morte com Cristo. E começou a pregar o evangelho. Hoje a igreja dele tem somente 150 pessoas. Cadê aqueles que eram crentes? Cadê aqueles que se diziam filhos de Deus? Falaram que esse pastor ficou louco. Mas claro que ficou louco. A palavra fala em 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
Irmãos, nós não podemos rejeitar esta mensagem. É a mensagem de Deus, é a mensagem que salva, é a mensagem que liberta, é a mensagem que traz vida e vida em abundância. Hoje estamos vendo os crentes sem vida, os crentes dependendo de fazer algumas coisas. É tantas coisas que colocam no meio do cristianismo, tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o povo está sendo iludido, indo como ovelhas para o matadouro. E o pior, estão indo todas elas para o inferno. Queridos, batismo nas águas não salva ninguém. Frequentar uma igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Não é uma doutrina que salva as pessoas, é o Cristo da doutrina que salva. Às vezes as pessoas ficam tão somente com uma doutrina, mas não ficam com Cristo. Então, amados, a maneira de receber a morte substitutiva do Senhor Jesus é a mesma de morrer juntamente com Ele. E pela fé, e não por obras, toma-se parte no resultado da morte substitutiva do Senhor Jesus, que é a absolvição da punição eterna. E de semelhante modo, pela fé, toma-se parte do resultado de morrer com o Senhor Jesus, que é a nossa libertação do pecado. É um fato que o Senhor Jesus já morreu por mim e por você. Também é um fato que eu e você já morremos com Ele, porque é isso que está escrito em Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a verdadeira experiência. É eu crendo que eu morri com Ele, que eu ressuscitei com Ele. Agora, se você não crê na morte de Cristo por você, você não poderá participar da eficácia desta morte, a absolvição da punição. Agora, se você não crê na sua morte com Cristo, da mesma forma não poderá receber a eficácia da morte com Ele, que é a libertação do pecado. Porque se você não crê nessa palavra, um dia o teu pecado vai te achar. E você vai pagar com a sua vida. Porque Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Todos os que creem na morte substitutiva de Cristo estão salvos. E todos que creem na sua morte com Cristo, venceram o pecado, venceram o mundo, venceram o ego, venceram o Satanás, venceram o diabo, venceram tudo. Somos mais do que vencedores em Cristo. Por isso que tomar parte na morte do Senhor Jesus, seja na morte substitutiva ou na morte participativa, requer fé. O que é fé? É você crer naquilo que está escrito. A fé, segundo Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fatos que não se veem é a palavra de Deus. Está cheia de fatos. Então, creia. Jesus, quando foi lá na Betânia, quando Lázaro estava morto, ele chegou para Maria e Marta e disse o seguinte: olha, se creres, verás a glória de Deus. Mas hoje o povo não quer crer. O povo só crê se vê. Então não tem fé. Você tem que crer para ver, né? Jesus, ele falou com aquele o dídimo Tomé, não sei se vocês se lembram, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, né, muito interessante, quando Jesus Cristo ali apareceu outra vez para os seus discípulos, em João 20, no versículo 26, a palavra fala que passado 8 dias, estava Jesus outra vez ali reunidos ali os seus discípulos, e Tomé estava com eles, porque Tomé, uma outra vez, a primeira vez que Cristo apareceu entre eles, Tomé não estava. E quando os discípulos falaram de Cristo, que ele havia ressuscitado, Tomé falou: olha, eu só vou crer se eu colocar o dedo ali, nos buracos dos cravos. Então, na segunda vez que Jesus apareceu, Tomé estava com eles. Estando ali as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse para eles: paz seja convosco. E logo Jesus disse para Tomé: Tomé, vem aqui, põe o dedo aqui, veja as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, creia. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Se está escrito
que o meu velho homem foi crucificado, você não viu, você não sentiu. Mas não é sentir, é fé. Então creia que você morreu com Cristo. Aí sim, você poderá dizer que é um verdadeiro filho de Deus, um autêntico filho de Deus. Amados, por favor, toma parte. Você precisa crer na morte do Senhor Jesus e a morte dele conosco, e considerar, como diz Romanos 6, verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. E essa palavra aqui, considerar, é extremamente importante, irmãos. Porque frequentemente nós gostamos de perceber se o nosso velho homem morreu. Nós gostamos de sentir se ele morreu ou não, não é assim? Agora, se tentarmos perceber ou sentir o nosso velho homem, em nossa experiência, ele nunca morrerá. Ele não morre por nossa percepção ou por nosso sentimento. Quanto mais percebemos, mais notaremos que ele não está morto. E quanto mais sentimos, mais vemos que ele está vivo. O velho homem não é crucificado por perceber ou sentir. Ele experimenta a crucificação por meio do considerar. O que é considerar? Considerar é um ato de fé. Considerar é a aplicação da fé. Considerar é o julgamento da vontade e a execução da vontade. Considerar é completamente contrário a perceber e sentir. Porque perceber e sentir tem a ver com os sentimentos da pessoa, enquanto considerar tem a ver com a fé e vontade. Portanto, meu amado ouvinte, a crucificação do nosso velho homem não é algo que devemos sentir. É errado dizer, eu não sinto que meu velho homem esteja morto. Amados, se o velho homem morreu ou não, independente do seu sentimento, depende de você considerar isso ou não. Então, como consideramos? Considerar-se morto ao pecado é considerar-se já crucificado. É considerar que seu velho homem já foi crucificado e que a cruz do Senhor Jesus é a cruz para o seu velho homem, para o meu velho homem. É considerar que a morte do Senhor Jesus é a morte do seu e do meu velho homem, e também que a época da morte do Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, é a época em que o seu e o meu velho homem morreu. O velho homem já foi crucificado com Cristo. Isto é fato da palavra de Deus. Isso é um fato consumado. Porque aos olhos de Deus, ele já está morto. Então, creia que você está morto com Cristo. Agora, consideramos que ele está morto. Se considerarmos em nosso coração as coisas nas quais cremos, Deus as cumprirá. E além disso, deveríamos exercitar a vontade para considerar-nos mortos para o pecado. Se fizermos isso, não mais seremos escravos do pecado. Por isso que considerar é tanto um ato como uma atitude. A palavra fala que o meu velho homem morreu com Cristo. Então eu tenho que considerar que eu estou morto com Cristo. Então, amados, o ato é questão de momento, enquanto a atitude é algo que alguém mantém todo o tempo. O ato é uma ação momentânea acerca de um determinado assunto, enquanto a atitude é uma avaliação duradoura acerca de algo. Por isso que devemos considerar-nos mortos para o pecado, independentemente se eu sinta isto ou não. Então, isso significa que deveríamos dar um passo definido para então considerar-nos mortos para o pecado, porque é isso que a Bíblia diz. E após isso, deveríamos continuamente manter a atitude de estar morto para o pecado. O ato é o início e a atitude ela é a continuação. Então nós deveríamos ter ao menos um momento diante do Senhor, onde, de modo definitivo, a partir daquele exato dia e hora, consideramos a nós mesmos mortos. E após essa consideração tão específica, deveríamos todos os dias manter a atitude de consideração definitiva, atitude que declara nós mesmos mortos para o pecado. Por isso que o fracasso de muitas pessoas hoje é esse aqui.
embora se considerem mortas ao pecado e tenham recebido a palavra de morrer com o Senhor na cruz, acham que essa questão é uma vez por todas, e uma vez que fizeram essa consideração, não terão problemas a partir de então. Nós vamos ter muitos problemas. Nós vamos ter dificuldades tremendas, mas essas dificuldades, esses problemas, de alguma maneira, irá contribuir para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amados, a única maneira de termos a certeza de que pertencemos a Ele é pelas Escrituras Sagradas. Assim como eu disse aqui no início, se você tem um carro, você tem o documento do carro. Se você tem uma casa, você tem a escritura da casa. Se você é casado, você tem a certidão de casamento. Se você é um filho de Deus, é porque a Bíblia diz que você foi morto com Ele na cruz e que vive agora não mais você, mas Cristo em você. Aí sim, você pertence a Ele quando você crê na palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, o teu recado foi entregue. Revela essa palavra aos corações, por misericórdia. Somente o teu Espírito, mediante a ação da tua palavra, tem o poder e a capacidade de trazer vida e vida em abundância. Revela, Pai, essa verdade. Glorifica teu Filho Jesus, salvando pecadores. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, chegamos ao final. Amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos a partir das 8 horas para apresentar mais um programa, A Mensagem da Cruz. Bom dia para todos vocês, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Estrelas no céu.